Bem, pessoal, questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a Primeira Guerra Mundial. Veja, a Primeira Guerra Mundial singularizou-se por uma certa conjugação de fatores até então inéditos nos conflitos entre povos. Assinale com V ou F as afirmações relativas a este tema, que é a Primeira Guerra e esse, talvez, uma questão sobre esses fatores até então inéditos. Então veja, quando você fala da Primeira Guerra, sempre faça esse desenho antes, né? Qual que é o desenho? Você tem aqui, ó, a Tríplice Aliança, formada pelos pequenos impérios, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, tá? Contra a Tríplice Entente, formada aqui, ó, por quem? Pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. São os grandes impérios contra os pequenos impérios, tá? Vai haver mudança ao longo da guerra, com a Itália se bandeando para cá, perfeito? Ficam os dois, mais Turquia e Bulgária. E aqui você vai ter uma conjugação de 28 países. Você vai ter novos armamentos durante a guerra, você vai ter novas situações, a utilização em grande escala das trincheiras, das armas químicas. Então você tem uma série de fatores que são utilizados aqui na Primeira Guerra Mundial como sendo a primeira vez. Então veja só, a primeira afirmativa diz o seguinte: a esperança de suprimir as causas dos litígios levou à fundação da Sociedade ou Liga das Nações, onde as relações internacionais seriam regulamentadas visando a paz. Puxa, eu vi ao longo da história que lá a Liga das Nações ou Sociedade das Nações foi inoperante e acabou acontecendo por causa disso a Segunda Guerra. Perfeito. Só que tem um porém. A esperança de suprimir. Tá? Então, a ideia, a ideologia de suprimir levou realmente à fundação dela, onde as relações internacionais seriam regulamentadas visando a paz. O interesse era esse. Se funcionou, bom, ele não está falando sobre o funcionamento, está falando sobre o interesse. Está correta a primeira afirmação. Tá? A Conferência de Paz iniciada em Paris, que é a Conferência de Versalhes, em janeiro de 19, realizou-se com a presença dos derrotados e elaborou um documento final, chamado Tratado de Versalhes, que previa a destinação de recursos para a reconstrução dos países vencidos. Pelo contrário, muito falso, né? Ó, os derrotados, Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária, sequer participaram das discussões. Pelo contrário, o que aconteceu foi retaliação, dívida de guerra, formação de novos países, independência de outros e assim por diante. Ou seja, não foi respeitado o que eles tinham, inclusive, de territórios. E muito errado isso aqui, né? A Alemanha, inclusive, padece muito com crise econômica em função do que foi decidido em Versalhes. Falso, falso, falso. A terceira afirmativa, a Alemanha, país fortemente envolvido no conflito, considerava-se prejudicada na partilha colonial da Ásia e da África. Confere, tanto confere que isso aqui vai acabar gerando a Conferência de Berlim, ocorrida no finalzinho do século XIX, para justamente fazer uma partilha nova do continente africano. Portanto, verdadeiro aqui. Com a derrota alemã em 18, surge na Alemanha a República de Weimar, que é uma república de caráter liberal. É curiosa porque essa república aqui, ela não funciona como república. Ela estava recheada de ex-monarquistas ligados ao Reich do Guilherme II, o imperador, então acaba se tornando, na verdade, uma falsa república liberal. Tanto que a questão do alemão querer um Kaiser novamente, querer um regime autoritário novamente, acaba levando à ascensão do nazismo em meio à República Democrática de Weimar. Em 17, quando a Rússia estava por se retirar da guerra, os Estados Unidos entraram com novas forças. Confere, a Rússia passava por revolução. Em fevereiro, para eles, março para o mundo ocidental, rolava a Revolução Menchevique. Essa revolução não tira a Rússia da guerra, tanto que acontece por causa dela a Revolução de Outubro, Novembro, que é a revolução mais importante, a bolchevique, que, vencendo aos mencheviques, aos russos brancos e tudo mais,
retira as tropas da Rússia da guerra em março de 18, tá? Assinando um acordo de paz com a Alemanha. Já os norte-americanos entram em abril de 17. Então, tá certinho. Dá sequência? Olha só, vamos ver aqui. A sequência correta de preenchimento seria VF, VVV. Tá correta a letra D. Perfeito?